Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer um vídeo hoje muito importante. Eu gostaria que vocês entendessem isso como se fosse uma aula, porque pouca gente fala a respeito disso, por um motivo insólito. Ninguém entende de contabilidade, ninguém entende de partida dobrada e, portanto, consequentemente, não entende de moeda e de inflação, além do orçamento fiscal. Então é muito importante que vocês prestem atenção no que vai acontecer aqui, porque é uma aula prática, tá certo? Muito bem, vamos lá. Eu vou falar sobre isso aqui. O famigerado vexame dos economistas. Isto é um quadro, esse aqui, perda do poder de compra real da economia, perda do poder de compra do real, IPCA, que eu apelidei de vexame dos economistas, porque esse quadro é famosíssimo. É conhecido todo mundo, todos os economistas rezam nessa cartilha. E é o maior vexame dos economistas, completamente. Tá bom? Vamos lá. Como tudo dos economistas é teórico, este quadro, perda do poder de compra do real IPCA, que eu apelidei de vexame dos economistas, não poderia deixar de ser uma peça teórica. Os economistas só entendem teoricamente de ciências contábeis, só. Porque qualquer problema que você coloca na vida dele e peça um exemplo ou demonstre uma realidade, eles não sabem o que fazer. Ficam completamente perdidos. Porque essa coisa básica, fundamental, que tem qualquer ciência econômica, chamada teoria da partida dobrada e contabilidade, eles não conhecem. Eles arrogantemente desprezam contabilidade e teoria da contabilidade por acharem que são chatas, são fáceis demais, não merecem a atenção deles, os deuses do Olimpo. É impressionante. E é exatamente a vingança da teoria da partida dobrada e da contabilidade que faz com que os meus amigos errem tantos. Hoje em dia está notório. Dificilmente ele vê um economista capaz de fazer coisas importantes. Basta você olhar os grandes economistas famosos. Se você olhar presidentes do Banco Central americano, Paul Volcker, esse rapaz pode ser considerado, olha, um dos maiores assassinatos em massas que eu já vi e que eu conheço. Porque esse rapaz, esse economista, como presidente do Banco Central americano, para combater a inflação que estava chegando aos 2 dígitos nos Estados Unidos, ele pegou a taxa de juros altos, de juros, e elevou de uma maneira tal que chegou a quase 20%, não sei se chegou a 20%, não me lembro agora, mas pelo menos 18% chegou. Saiu de 2 ou 3 e foi a 18%. O que vocês imaginam que sejam para uma economia, ou para as economias de uma maneira geral, uma taxa de juros do dólar, não uma taxa de juros qualquer, do dólar, sair de 3, 4% e ir para 18%. Arrebentou a economia mundial e particularmente a dos Estados Unidos, porque ele viu nisso a possibilidade de combater a inflação e combateu, mas com um desastre econômico, com a verdadeira catástrofe econômica, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Se houvesse uma conferência, né, mundial para tratar desse assunto, na época, poderia ter colocado esse cara condenado à prisão perpétua, porque foi por ignorância e arrogância que ele fez isso. Ele achava que taxa de juros altos combatia a inflação. Se ele achava isso, por que não botar de 3 para 18? Irresponsavelmente.
Sabe por quê? Ele não conhecia nem contabilidade nem teoria da partida dobrada, porque se ele conhecesse teoria da partida dobrada e a solução estava lá, imediatamente, ao aplicar, aumentar a taxa de juros, ele começa a ver os efeitos do outro lado. As operações econômicas, todas, têm débito e crédito. Ou seja, tem teoria da partida dobrada. Débito e crédito. Na medida que você faz um débito, você imediatamente sabe o que vai acontecer com o crédito. E ele não sabia disso. Por isso que ele quebrou a economia americana. E nisso ele tem responsabilidade que estava à disposição dele a teoria da partida dobrada. E muita gente, algumas pessoas, logicamente, da área financeira, mostrou que aquilo não era possível você controlar, tá certo? Mas ele fez isso. Depois, se você olhar, acontece o mesmo com Alan Greenspan, com a taxa de juros baixa, a época da grande moderação, véspera da grande crise que ocorreu quando ele era presidente do Banco Central americano. Ele entrevistado disse que a economia estava correta, está tudo certinho, que esse negócio da grande moderação da taxa de juros baixa era porque a China estava trazendo pessoas do interior da China para trabalharem, entrar no mercado de trabalho e com isso a mão de obra era barata, e portanto os preços eram baratos e a inflação era baixa. Na véspera do que ele disse isso, né? Ele disse isso, no dia seguinte, aliás, caiu dilúvio na economia americana e posteriormente mundial. E o Alan Greenspan estava perfeitamente tranquilo e sereno a respeito da situação econômica dos Estados Unidos e do mundo. O que reflete isso novamente? Reflete falta de compreensão, falta de capacidade, falta de conhecimento, né? Sobre teoria da partida dobrada. Porque se você está na véspera de uma grande explosão e você não sabe o que está acontecendo, está lhe faltando algum conhecimento básico. E esse conhecimento básico, com certeza, você encontraria na teoria da partida dobrada. Porque todo o efeito. E aí vem o que chamam os economistas de caolhos, ou seja, deficientes visuais. Os economistas só enxergam o débito, eles não conseguem ver o crédito. Tem um economista aí, Fernando Ures, diz que o governo, as ações do governo destroem a economia. Como destrói a economia? Porque ele só vê um lado, ele só vê o débito. Ele não vê o crédito. Ele não vê o que acontece depois da aplicação de um recurso qualquer, que é um débito, né? Ele só vê esse débito. O crédito, quer dizer, o resultado disso ele não percebe e não leva em conta, por ignorância e por arrogância. E isso quebra o mundo. A dívida do mundo mundial é absolutamente alta. Ou seja, os economistas estão levando, enquanto Elon Musk quer levar as pessoas para Marte para passear, os economistas há muito tempo já levaram a dívida mundial das economias do mundo a Marte. Tá certo? E é isso aí. E nós vamos aqui entrar e daqui a pouco nós vamos ver ele falando sobre isso. Por quê? Claro, por que os economistas preferem a teoria? Porque é mais fácil ser teórico do que ser prático. Uma teoria errada pode levar dezenas, centenas de anos para ser corrigida. A contabilidade, por exemplo, tem um erro original proveniente da aplicação errônea da teoria da partida dobrada, e já tem mais de 500 anos, precisamente 530 anos. E os contadores ainda hoje continuam, não só o contador, todo mundo que usa contabilidade, que pensa que sabe contabilidade, continua cometendo esse mesmo erro. Apesar do professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que modesta parte sou eu, há 2 anos ter escrito um livro, Mastering Account 5G, uma mudança de paradigma, que está na Amazon, e apontado o erro, e apontado o erro original e como corrigi-lo. Não é possível.
São 530 anos que a contabilidade está errada. Presta atenção nesse negócio que é impressionante, é um negócio que não dá para acreditar. A contabilidade é para controlar os recursos econômicos e financeiros de uma empresa. Imagina uma empresa como a Petrobras, imagina uma empresa como a Vale do Rio Doce, imagina uma empresa como elas são controladas pela contabilidade. Só que essa contabilidade está errada. Falta de profissionalismo, falta de competência, falta de tudo. E não é só isso, não. São vários erros que tem dentro da contabilidade atualmente, e continua tendo. Tem um erro da provisão para devedores duvidosos. Tem vários erros que existem na contabilidade que faz um verdadeiro carnaval. A contabilidade não é algo confiável. Atualmente não é algo confiável. Porque ninguém sabe apresentar, por exemplo, o resultado de uma empresa. Ninguém. Eu não estou falando aqui alguns, não. Ninguém, nenhum economista, nenhum contador, se colocar todos os números de uma empresa num determinado período, eles não sabem dizer qual é o resultado. É capaz, se você entregar aquilo a 100 economistas, 99 estão completamente errados os resultados. Olha aqui. E a prática da teoria, e a prática da teoria demonstra quase que instantaneamente se ela está certa ou errada. Então é por isso. Talvez seja por isso que os economistas se arrepiam de medo ao ouvir falar de contabilidade e da teoria da partida dobrada. Olha só, pessoal, eu estou falando isso porque eu tenho mais de 45 anos como professor na área econômico-financeira e nas principais instituições desse país, ou seja, PUC, IBMEC, é, PUC, IBMEC, Fundação Getúlio Vargas. Como professor da Fundação Getúlio Vargas, eu ministrei vários cursos para quem? Para o BNDES, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil em Brasília, tudo isso em Brasília, para a Vale do Rio Doce, para a Odebrecht, tá certo? Eu tenho uma grande experiência em cima disso. Eu não estou aqui falando porque eu quero falar, não. É porque eu tenho autoridade. Eu sou economista de formação. Eu tenho mestrado na USC, nos Estados Unidos, de finanças, de negócios internacionais. Agora, eu sou e gosto de ser conhecido como expert em contabilidade. Já escrevi 13 livros de contabilidade. Eu sou um especialista em teoria da partida dobrada por um motivo, por um detalhe, que ninguém sabe teoria da contabilidade, não é só aqui no Brasil, não, é no mundo, ninguém sabe. Então, por isso, eu sou o maior especialista em teoria da partida dobrada. E sou o maior expert em contabilidade também. Por quê? Porque ninguém no mundo descobriu o erro da contabilidade que tem mais de 530 anos. Eu descobri, além de descobrir, corrigi-lo. E, além disso, coloquei em livro que está à disposição na Amazon. Tá certo? Então, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Você pode discordar, claro que eu posso errar muito, e erro muito, mas o que tem autoridade, tem. Tenho sim. A contabilidade é a ciência mais prática da face da Terra. Não existe outra igual. Qualquer teoria contábil pode ser comprovada quase que imediatamente sem custos. Tá certo? Ok, meus amigos? Então vamos ver aí o que é dito pelo senhor Fernando Urich. Vamos lá, Fernando Urich. Você tem a palavra. Escassez dessa mercadoria. Mas o aumento de preços nessa mercadoria
é particular a ela e não impacta o restante dos bens, não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. E é como o corpo humano, quando a febre está subindo, isso é um sintoma de uma doença, mas não é a doença em si. Com dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é um sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno monetário. Porque apenas o governo, por meio do Banco Central, Olha, desculpe aí, mas eu parei de falar aqui. doença em si. O dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é um sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman. Olha, a frase é essa aqui: a inflação é, sempre em qualquer lugar, um fenômeno. É uma frase famosíssima. Transformou Milton Friedman num economista extremamente conhecido no mundo todo. Isso ajudou muito, não estou dizendo que foi isso, mas isso ajudou muito ele ser conhecido como um grande economista. Na realidade, e eu provo num trabalho meu, não é nada disso aí. Isso aí está completamente errado. Vou botar mais um pouquinho para dar cor a isso aí. E a inflação. Para dar cor a isso aí. Isso aí está completamente errado. Eu provo na minha teoria, no meu trabalho, e eu provo com exemplo, porque esse pessoal não dão, eles não dão exemplo. Os economistas não têm como dar exemplo, porque eles não são práticos, eles não são pessoas que acreditam na prática, né? Então, ele não sabe como fazer um exercício, ele não sabe como colocar um exercício mostrando um determinado fenômeno econômico, ele não sabe fazer isso, só sabe teoria. A inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno? Não é, é ao contrário. A, a inflação não é monetária, ela é um fenômeno econômico, e está comprovado no meu trabalho. Simplesmente ela é um fenômeno econômico. Para você saber isso, basta você separar. Separe compra e venda. O que é compra? É um fenômeno monetário. Você troca dinheiro por mercadorias que você quer comprar, tá certo? Isso é um fenômeno monetário. E qual é o impacto que tem isso? Nenhum aumento de preço nisso. Agora, aqui o outro lado, o que é venda? Venda é um fenômeno econômico. Venda tem toda a preocupação do mundo, como controlar a venda, como mostrar o que as vendas são, como procurar os compradores, como vender com margem de lucro. Tudo isso está aonde? No lado, a dimensão econômica da venda. E na compra, nada. Comprou, acabou. A compra é o fim de um ciclo econômico de um produto, bem e serviço. Todo produto é produzido, todo produto, bem e serviço são produzidos com determinado fim para serem vendidos. Quando ele é vendido, acabou o ciclo econômico e é vendido por um preço. E aquele preço ali não tem efeito nenhum do ponto de vista monetário. Todo o efeito acontece em cima da venda. Então, ao contrário do que o Milton Friedman diz, está comprovado lá. Quem quiser, que pegue e me diga que eu estou errado. A inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno monetário? Não, a inflação é um fenômeno econômico. A compra, que é um fenômeno monetário, não tem nela não há influência, não há influência monetária na compra. Não há influência. O lucro é feito em dimensão econômica, efeito monetário, efeito isso, que comprar. Se eu compro um carro por 100 mil, é a compra que eu fiz é de 100 mil. Comprei um carro, você pode dizer que ele poderia ser mais caro, poderia ser mais barato, etc. Tal, mas nada, comprei por 100 mil, é o preço dele. É o preço de aquisição, é o preço de revenda, é o custo de aquisição, é o custo de revenda. Não tem outro efeito em cima disso. Ele é definitivo. Comprou, acabou o ciclo daquele produto. Poderá recomeçar outro. Eu posso comprar, por exemplo, eu posso comprar.
Manteiga para meu uso. Ao comprar, pago ali, acabou, vou usar manteiga. Eu posso comprar para revender. Aí começa outro ciclo, é outra coisa. Mas todo objetivo é encerrado numa compra. E essa compra determina, fornece, o preço de compra fornece os elementos comparáveis. Os elementos não, o elemento, que é o preço de compra, é o elemento comparável para a venda medir todos os seus efeitos, efeito econômico, efeito inflacionário, efeito marginal, etc. Todos. Nada a ver com o preço de compra. O preço de compra é um exclusivamente. Não muda. É o fim de um determinado ciclo. Tá bom? Vamos lá, Fernando. Então, é sempre em qualquer lugar um fenômeno monetário, porque apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite, ano após ano, fazendo ele valer cada vez menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos, o seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda, que vale para qualquer mercadoria, é igualmente válida para o dinheiro. Olha, é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi em economia. É comparar os efeitos do dinheiro e da, como ele diz aqui, e da mercadoria. Vou botar aqui mais claro, eu me perdi. Menos, o seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda, que vale para qualquer mercadoria. Só uma coisinha aqui, você precisa de mais mercadoria, você precisa de mais dinheiro para comprar os produtos. E ele olha isso como se fosse um problema. O dinheiro foi que perdeu valor. Ô, meu amigo, você aumenta seu preço. Eu estou com meu dinheiro aqui. Tenho R$ 1.000 para comprar de você uma coisa que você ia me vender por R$ 1.000. Aí você aumenta seu preço em 20%. Cobra agora 1.200. Eu arranjo 200 e compro por 1.200. Esse efeito inflacionário, o efeito aumento de preço inflacionário, nesse ponto de vista que nós estamos discutindo, é a mesma coisa. Então, esse efeito de 200 a mais foi provocado por perda de poder aquisitivo da minha moeda. A moeda só perde poder aquisitivo, só existe maneira de você medir a perda de poder aquisitivo da moeda através do aumento de preços. Aumentando o preço, aumentando a inflação, diminui o poder aquisitivo da moeda. Tá certo? Não existe outra possibilidade. Se eu tenho moeda na minha mão e desconfio do governo que ele vai jogar fora essa moeda, etc. Tal, como eu reduzir o poder aquisitivo dessa moeda? Como? Me diz aí, Fernando. Você não entende nada de prática que eu já vi. Não existe possibilidade outra a não ser aumentando os preços. E por que essa obsessão em jogar tudo isso nas costas da moeda? Porque é o governo que toma conta dela. Você, é igual a Milton Friedman, igual a todos os outros economistas, né? Você quer colocar a culpa do governo pela inflação. E olha, os meus estudos, pode olhar os meus estudos, você poderia entrar nos meus estudos e contestar o que eu estou dizendo, qualquer um, provar que eu estou errado. E eu não estou errado. Eu estou lá mostrando que tudo isso, o aumento de preço, a inflação, é um produto do aumento de preço, é um resultado do aumento de preço. E esse aumento de preço é oportunisticamente atingido pelos empresários. Os empresários é que aumentam o preço oportunisticamente, ou não. O empresário pode aumentar o preço porque teve seus custos aumentados. Muito bem, ele apenas aumentou em função do custo. Mas pressão da demanda. Qual é o aumento que custo que dá na pressão a pressão da demanda dá numa empresa? Nenhum. Só que o empresário percebe que uma demanda está aumentando, evidentemente, se ele aumentar o preço, quem tiver mais grana vai comprar, quem não tiver vai sair do mercado. É isso aí. Então, é o empresário responsável pelo aumento de preço e pela inflação. Agora, isto é ruim? Não, não acho. Porque olha só a Microsoft. O que seria a Microsoft se ela não oportunisticamente não aumentasse
não se aproveitasse da demanda, da aceleração da demanda pelos produtos dela? O que seria da Microsoft? O que seria da Google? O que seria do Facebook? Todas essas empresas, oportunisticamente, fizeram produtos que acelerou estupidamente a demanda pelos seus produtos. E, evidentemente, eles ganharam. Eles, oportunisticamente, aumentaram os preços. E, com isso, tornaram empresas trilionárias. Não tenho nada contra isso, apesar do senhor Roberto Campos achar que qualquer pessoa que dissesse que o aumento de preço vinha dos empresários era anti-empresarial. Tá certo? Não é verdade, eu não sou anti-empresarial, muito pelo contrário. Eu acho que o empresário tem todo o poder, toda a capacidade de melhorar as margens dele através da aceleração da demanda. Isso é oportunismo? É oportunismo, mas é oportunismo com saúde, saudável, oportunismo que faz o mundo crescer. É só isso. Vamos lá. Mercadoria é igualmente válida para o dinheiro. Então, seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. Eu quero explicar isso mostrando alguns gráficos. Olha, a primeira coisa é assim, isso é estúpido. Fernando acabou com a inflação do lado dos produtos. Ele está dizendo simplesmente que produtos, bens, não tem. Os aumentos são em função da, da perda do poder aquisitivo, e ele vai dizer, mas na frente vai mostrar novamente. É, a inflação é o resultado da perda do poder aquisitivo da moeda. Só tem uma coisa, Fernando, bota na tua cabeça. Moeda só perde poder aquisitivo. Só tem uma maneira da moeda perder poder aquisitivo. É com o aumento de preço. É com a inflação. O primeiro aqui na tela é o mais conhecido dos brasileiros, quando se fala do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, e é, como o próprio nome diz, o índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê neste gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quanto os preços dos bens que fazem parte. Eu vou passar um do pouquinho, porque eu não IPCA vou comentar sobre isso, eu quero comentar o próximo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Que a inflação é a perda de poder de compra da moeda, como nós poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode colocar aqui, então, o próprio real brasileiro, desde 1994, que está prestes a fazer 30. Olha só, isso é uma bobagem tão grande. Se você tem, né, dois preços, né? O preço das mercadorias e a moeda. A moeda é o balizador, é a medida. Ela que diz como estão variando os preços. Aí você diz, não, de agora em diante é o seguinte, se a mercadoria aumentar de preço, eu, ao invés de ser aqui, isso aqui é responsável pela inflação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vamos imaginar que ela aumentou 20%. Eu vou pegar 1,20 e atualizo o poder aquisitivo da moeda. Então, a moeda foi que perdeu valor. A moeda perdeu valor porque o preço da mercadoria aumentou. É estúpido isso. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Pode ser que bote a maçã. Olha, o responsável pela inflação foi a maçã, não é? Foi a perda de poder aquisitivo da maçã. Porque você tira o índice inflacionário do ano e pega o preço da maçã e divide pelo índice de inflação. Então, a maçã passa a ser a responsável pela inflação do ano. Que estupidez! Anos e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 94, quando o real foi introduzido, R$ 100 naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas R$ 12,48. Então, R$ 12,48. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu, nesse período todo,
quase 90% do seu valor, do seu. Isso é mais do que estúpido. Primeiro, é um erro visual e um erro abissal. Fernando parece que nunca ouviu falar da teoria da partida dobrada. Nada em economia, né, existe um perdedor sem ganhador. Se eu compro uma mercadoria de você, se eu ganho, é porque você perdeu. Se você compra de mim alguma coisa, se você ganhou, foi porque eu perdi. Isto é natural. Isto é realidade. Isto é a teoria da partida dobrada, Fernando. Agora você bota um gráfico aqui, como eu chamo, por isso que eu chamei. Depois desse gráfico, eu passei a chamar economistas de caolhos, que tem, não é, deficiência visual. Ele só enxerga o débito. O que que esse gráfico está mostrando? Está mostrando aqui tão somente a perda do poder de compra do real. Se o real, esta moeda, perdeu esse pedaço aqui, 87%, foi porque alguém ganhou 87%. Não existe perda sem ganhar, não existe perdedor sem ganhadores. E onde é que está aqui os 87% dos ganhadores? Não está. Eles simplesmente, como eu chamo, os caolhos, os economistas que são caolhos, deficientes visuais, só veem o débito, só veem o débito. Então, isso aqui completa a moeda é a mesma, o 100. Só que aqui 87% quem perdeu foram os consumidores e 87% quem ganhou foram os vendedores, ou seja, os empresários, que são responsáveis pelos aumentos. Foi ele que aumentaram esses preços e que os consumidores perderam 87% e eles ganharam esses 87%. Há dificuldade em entender isso? Nenhuma. Isso é só uma mentalidade mesquinha, uma mentalidade que quer imputar ao governo por todas as culpas que existem no mercado. E eu não acho que o governo não tenha culpa, não tem muitas coisas, como tem a iniciativa privada. Agora, o que eu acho que um economista, e eu sou economista, mas eu sou expert em contabilidade, em teoria da partida dobrada. Eu quero que as coisas sejam corretas. Se olha e veja corretamente. Por exemplo, eu acho que eu sou o único economista que diz que o oportunismo no empresário é válido. E é válido. Porque se não fosse o oportunismo dos empresários, o que seria de Apple? O que seria da, da Google? O que seria da Microsoft? Não teriam lucros. Porque ficar ali, não perceber que a demanda estava enlouquecida pelos produtos dela, e ela não aumentaria os preços e perderia a grande oportunidade da vida delas. Mas não. Esses senhores empresários perceberam o oportunismo, com o oportunismo, e aumentaram os preços e ganharam toneladas de dinheiro. Isso foi ruim? Não! Isso criou vários e vários produtos confortáveis para a humanidade, produtivos para a humanidade, úteis para a humanidade, tudo pelo oportunismo do empresário. Que mal em dizer isso. Agora mostra. Querer negar, tapar o sol com a peneira, que é burrice. Isso é burrice. Seu preço e seu poder de compra. Isso é inflação. Então, nós podemos também ter a métrica da taxa de inflação. Mas agora, não pelo aumento de preços. Eu também vou parar por aqui, um segundinho, vou voltar e fazer alguns comentários. Se você ver ali, ele mais adiante ele vai mostrar também o mesmo quadro, só que com dólar. O dólar parece que vai a 97% depois de Bretton Woods, né? 97% do dólar perdeu, desde 15 de 8 de 71, 1994, e o real perdeu. Só que eles não botam quem ganhou. Se o dólar perdeu 97%, foram os consumidores que perderam. E ganharam os vendedores, ou seja, os empresários. A mesma coisa aqui. Agora, qual a importância prática em se calcular e saber que o dólar perdeu 97% aproximadamente do seu poder aquisitivo, desde a famosa reunião
15 de 8 de 71 de 44, em Bretton Woods, não, Bretton Woods, nos Estados Unidos. E que o real perdeu em 30 anos do seu poder aquisitivo aproximadamente 87%. Ah, olha, e onde e como usaremos essas informações utilmente? Praticamente não tem nenhuma utilidade essas informações. Perderam tempo em fazer o gráfico e analisar o gráfico. Porque isso aqui, né, é só olhar a inflação. A inflação aumentou 97%. Acabou. Todas as conclusões são baseadas nisso. Por que eu inverter isso? Dizer, olha, esse 97% foi perda do poder aquisitivo da moeda. Ou poderia ser perda do poder aquisitivo da laranja, perda do poder aquisitivo do carro. Tudo isso podia ser. Mas isso não é questão de querer. Isso é questão de lógica. Isso é questão de realidade. E a realidade é isso aí. Esse número não serve para nada. É uma repetição dos números da inflação. São os economistas de fato deficientes visuais que só enxergam os débitos? Para eles, crédito não existe. Isso é coisa de contadores incompetentes. É isso aí. Os economistas têm alergia à contabilidade e à teoria da partida dobrada. Observem bem vocês. Já ouviu algum economista falando da teoria da partida dobrada quando estão se referindo à inflação e à moeda? Não, eu também não. É por isso que fazem muita confusão a respeito da inflação e moeda e não conseguem entendê-las. Só pode entender de moeda e inflação quem entende. Quem entende, quem tem substância de conhecimento cognitivo da teoria da partida dobrada e da contabilidade. Do contrário, vai ficar esta coisa, essa, essa, essa confusão absoluta, que até hoje os economistas não sabem o que é inflação, de onde ela veio. E também não sabem o que é moeda. A moeda tem mais de 5.000 anos e eles não sabem nada a respeito disso. É bom lembrar porque a moeda existe há mais de 5.000 anos e eles não conseguem entender o que é moeda e como ela funciona. Agora, veja só, ao mesmo tempo, as criptomoedas, eles estão tão desnorteados, os economistas, que acham que as criptomoedas, inclusive o próprio Fernando hoje, o Bitcoin, por exemplo, poderá vir a ser no futuro, não muito distante, uma moeda corrente. Isto é impossível, meu amigo. Para substituir a moeda fiduciária como uma moeda, é preciso que a substituta seja mais simples, sem custo e sem valor intrínseco, mais fácil de manejar e que tenha como funções apenas a unidade de conta e meio de troca. Quem poderá ter essas características? As criptomoedas? Impossível. As criptomoedas serão sempre consideradas como investimento de altíssimo risco, devido às suas sofisticações tecnológicas, que são propícias a golpes financeiros. E é o que está acontecendo aí a todo instante. As moedas fiduciárias reduziram talvez por isso, porque as moedas fiduciárias reduziram substancialmente as possibilidades de golpes financeiros através dela. Então, os economistas querem trazer para a mão da iniciativa privada o controle sobre as criptomoedas. Imagina a bagunça e o roubo que não vai ser. As pirâmides do Egito vão aparecer a todo instante. A adoção da Bitcoin, por exemplo, como moeda corrente de custo forçado, e mesmo com investimento, elevaria os riscos de fraude financeira à estratosfera. Inclusive num país sério e responsável, preocupado com o bem-estar da sua gente, elas seriam proibidas. Acho que brevemente os países vão proibir a negociação das criptomoedas. É impossível. Elas são extremamente prejudiciais à economia e ao povo. Gostaria que vocês prestassem bem atenção no que estou dizendo. A obsessão toda dos economistas em atribuir a perda do poder de compra da moeda, pode olhar, é uma obsessão. Ou a perda de poder aquisitivo do dinheiro é simplesmente política e tendenciosa. A razão por trás disto é a seguinte: há uma verdadeira obsessão por parte dos economistas em culpar o governo pela desvalorização da moeda e pelos gastos governamentais excessivos. Se eles conseguissem o intento deles, tirariam os verdadeiros responsáveis pela inflação, os empresários, da sinuca de bico em que se encontram. O que leva os empresários a aumentar os seus preços acima dos custos é o oportunismo nato deles. Qualquer aumento de pressão, da pressão da demanda agregada, aproveitam
aproveita para aumentar os seus preços. Não os condeno, acho inclusive que o grande desenvolvimento econômico da humanidade passa por aí. O que seria da Microsoft, Apple, Google, Tesla, Facebook, etc., se os seus líderes não tivessem esse senso de oportunismo? Essa ginástica cognitiva para esconder que são os empresários responsáveis pelos aumentos de preço e pela aceleração do processo inflacionário é desnecessária, conduz a erros abissais, é ignorante e tosca. Veja no vídeo em foco do economista Fernando Uz, ele apresentando com verdadeiro entusiasmo um corte do vídeo do Roberto Campos, cometendo erros boçais e abissais. É impossível as moedas perderem poder de compra ou valor e provocar inflação. Na realidade, é o aumento de preço que causa perda e ganho do poder de compra da moeda. Mesmo que você perca confiança na sua moeda, como diminuir o valor dela? Aumentando os preços dos produtos, bens e serviços compráveis por ela. Não tem outra maneira, opção ou alternativa. Tá certo? Então vamos ver o Fernando. Olha, eu vou levar Fernando lá para o vídeo que ele vai mostrar do. Reserva Mundial perdeu muito poder de compra desde que instituíram o Federal Reserve, o Banco Central Americano, no início do século passado. A gente pode ver o gráfico da perda de poder de compra do dólar nesse período em praticamente... Eu já tinha antecipado, só que isso é uma informação inútil, desnecessária. Não serve para nada. Dizer, se o dólar vale só bem de 3%, por que você mesmo anda atrás dele? Você corre sempre atrás dele. Por quê? Você tem uma resposta para isso? Não, porque isso está errado, só isso. Isso está errado. E você deve saber que está errado. Eu tenho até a impressão, Fernando, me desculpe, mas só em tom de brincadeira, pode ser verdade, pode não ser, não sei. Eu tenho direito de pensar. Eu acho que você ganha pichulecos por dizer essas coisas. Porque isso você está tirando, você ganha pichuleco dos empresários. Não é só dinheiro, não. Pichuleco é uma oportunidade de chamar para palestra, fazer uma série de coisas, porque você diz essas bobagens. Isso é favorável ao sistema, aos empresários. Esse pichuleco que eu estou falando de dinheiro, tá? Então, é um pichuleco, mas é diferente. $100 lá no, da moeda americana. Agora a gente precisa entrar mais na parte teórica e mais dedicada aos economistas. Bom, meus amigos, eu vou aqui. Bom, meus amigos, tinha um vídeo aí, um pedaço do Esse vídeo. é o imóvel que eu comprei recentemente, no valor de R$ 240 mil, mas que eu paguei por ele apenas 60 mil do meu bolso. Como é que eu fiz isso? Bom, meus amigos, acabou o nosso tempo por causa do tempo. Existia um pedaço do vídeo aí que mostrava um outro vídeo do avô dele, né, meu? O avô do Fernando Ures, Roberto Campos, dizendo uma das maiores bobagens do mundo, igual a bobagem que disse o Milton Friedman, né? E ele demonstra claramente o objetivo desse erro. Ele diz o seguinte: olha só, se a inflação é o aumento de preço, o responsável por ela são os empresários, porque eles comandam o aumento de preço. Mas se a inflação, se a inflação, se a origem da inflação é a expansão monetária, isso significa que é o governo responsável pela inflação, porque é o governo que controla a moeda. Essa coisa de empresário e governo, isso vem desde o início da humanidade. Os empresários sempre querem jogar conta de toda a aberração que existe na economia em cima do Estado. Tá certo? Querendo tirar vantagem em cima disso. E a história da inflação não é outra no CS. Sempre estão os grandes economistas, representantes
do status quo, tipo Fernando Ulrich, que recebem pichulecos. Quando eu digo pichuleco, não significa grana. Então, somente pode ser que tenha, mas não estou falando isso, não. Pichuleco significa qualquer vantagem. Se Fernando fala essas bobagens, o que que abre as portas para ele? Ele ser convidado para muitas palestras. E ao ser convidado para muitas palestras, ele atinge o que ele quer, se tornar uma pessoa conhecida, se tornar uma pessoa que ele tem uma empresa no mercado financeiro e ele, obviamente, ganhar mais dinheiro com a sua empresa, através do conhecimento que ele tem e do relacionamento que ele mantém com os empresários. É isso aí que eu quero dizer. Mas é isto? É. Pode olhar, leiam e aprendam na história da inflação tudo que eu estou falando aqui e chegue às suas conclusões. Sempre, sempre estão querendo jogar, estão querendo dizer que a inflação, a origem dela é na expansão monetária. Isso é um absurdo, porque a expansão monetária é algo endógeno ao sistema. Quando a demanda começa a crescer, o que é que acontece? Cresce juntamente com a expansão monetária. A expansão monetária, e eu dou um exemplo claro e evidente, a crise de 2008. A expansão monetária que fizeram os bancos centrais do mundo capitalista. Jogaram dinheiro a rodo na economia. O que foi que aconteceu? Inflação caiu, juros caíram, a economia não cresceu, tudo que era esperado não aconteceu. Tá certo? Porque se a oferta de dinheiro é muito grande e não tem demandantes, não vai acontecer nada. Vai acontecer prejuízo para o governo. Que na crise de 2008, quem perdeu foi o Banco Central americano. Por quê? Porque para deixar o dinheiro no banco, o Banco Central aumentou a taxa para 0,5%. Esse 0,5%, o que fizeram os bancos que receberam essa montanha de dinheiro do governo? Depositaram no Banco Central e ganharam 0,5%, em vez de se arriscarem a perder o principal. Tá certo? Foi isso que aconteceu. E outra coisa, só a demanda também não age. Se eu tiver demanda e não tiver dinheiro, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai haver o quebra-quebra geral. Então, meu amigo, a demanda, juntamente com a expansão monetária, oferece a oportunidade aos verdadeiros capitalistas, aqueles que veem o seu oportunismo, a possibilidade de ganhar dinheiro com a aceleração da demanda e da expansão monetária. Isso é isso aí. Ok? Um abraço, muito obrigado pela atenção e até o próximo. Bye.